Assim, olha, Edu, a gente sabe que o futebol de base, né, é muito dinâmico, né? Ora o time tá bem, daqui a pouco o outro tá melhor, né? E aí a gente percebeu, eu particularmente percebi que, apesar de ter tomado um gol num erro infantil, digamos assim, e aí é erro individual, né? Aí não dá pra você ficar aqui questionando o treinador, não dá pra você ficar questionando a parte tática, né, a parte física. Não dá para você dizer, o Atlético Goianiense mereceu o resultado. Não, eu acho que o ritmo que foi estabelecido dentro da partida é um ritmo de equilíbrio, né? Você vê, os dois times, ora o Guarani melhorava, de repente o Atlético já começava a melhorar também, subia as linhas, marcação e tal. No final o Guarani tentou pressionar, tentou empurrar o time do Atlético, mas olha, você vê como é que é interessante, né? Às vezes o treinador do Atlético faz uma mexida e coloca ali uma linha, a primeira linha, que em alguns momentos tinham 3 por dentro. Então era uma linha de 5, para exatamente fazer o que ele fez. Se defender, você vê que toda hora o Guarani tentava chegar no fundo, sempre tinha 3, 4 jogadores do Atlético numa marcação dentro da área, para que esse cruzamento não viesse para algum atleta do Guarani fazer o gol. E a competência de marcação, a competência defensiva da equipe do Atlético Goianiense prevaleceu. Mas o Atlético tinha um jogador a menos. Mas isso não quer dizer que o Guarani, com um jogador a mais, ia empatar e virar o jogo. Porque tem o outro lado, também a competência que eu estou dizendo aqui agora. Então, eu acho que, diante de tudo, o Guarani não merecia ter perdido o jogo, né? Um resultado que seria ok, seria um empate, por exemplo, né? Mas assim, um empate de 0-0. Mas aí a infelicidade, né, do camisa 5 lá do Guarani, o Eric Lacerda, acabou num descuido ali, numa bobeira, e que sirva de lição, né? O atleta novo, e ele é bom jogador, hein? Ele é bom jogador, fez um bom primeiro tempo, né? Mas aí deu uma vacilada ali, perdeu a bola, né? Num lance claro de você dar um retorno de bola pro goleiro, abrir, ou se não até dos laterais ou dos zagueiros que estavam bem posicionados, mas aí acabou perdendo, tomando o gol, e o Guarani acabou sendo derrotado. O resultado de empate, você disse, colocaria o Guarani na liderança. A derrota complica a vida do Guarani, que tem que ir pro último jogo, precisando do resultado positivo, precisando da vitória. A gente sabe que o Atlético provavelmente ou vence ou empata o último jogo, então o Guarani precisa realmente da vitória para se concretizar, digamos assim, a classificação. Mas aí eu estava dizendo isso, mas poderia escapar do Corinthians e tal, mas agora, meu amigo, tem que pensar na classificação. Não dá para ficar fora de uma primeira fase, né, com a chave que tem aí o Guarani. E jogou de igual para igual. Encarou, poderia ter vencido, poderia ter empatado, mas infelizmente, num erro infantil, repito, acabou sendo derrotado o Guarani, que não merecia o resultado negativo. Mas a gente sabe como é que é o futebol, né, Edu? Às vezes o erro acaba custando caro, e foi o que aconteceu com o Guarani.